Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Queridos, nós estamos hoje, desde ontem, falando sobre prisões do passado. Quem está preso ao passado, está sofrendo, está deixando de receber as bênçãos que estão à frente. Está se prejudicando. A pessoa que está presa ao passado, sua vida para. Talvez, eu não sei se é o seu caso, e se foi, digo a você, hoje é um novo dia, hoje é uma nova noite, hoje a mão de Deus está estendida para te abençoar. O socorro de Deus é certo e é firme naquele que crê. Então vamos a uma atenção especial à palavra viva de Deus. Porque quando alguém está preso ao passado e a vida para, normalmente a pessoa, ela pensa que ela nem tem tempo de pensar se ela está certa ou errada, mas é o que ela quer, a pessoa se entrega e a vida não avança. Talvez você diga, mas se a pessoa está nesse estado, vai se importar com a vida, não se importa com nada. Mas Deus se importa. Deus se importa porque Ele nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Você vê que Deus fez o ser humano dotado de mobilidade. Não é para o ser humano ficar parado. Pois assim é a vida. Você vê a Terra. Ela tem um movimento de rotação. Ela não para. A vida não para. Quer você queira, quer não, o relógio não para. Você pode tirar a bateria, você pode tirar as pilhas do seu relógio, você pode tirar a energia dele, mas o tempo não para. Ninguém tem domínio sobre o tempo. E nós temos de avançar. Podemos acelerar as nossas bênçãos. Há inúmeros recursos da parte de Deus. Um deles, o principal, alimentar cada promessa de Deus no seu coração e no seu pensamento. Pensamentos firmes e agir. Outro, a oração. E isso, quem crê, ora. E quando você ora e não duvida, o poder de Deus opera e é lindo. Vamos lá, queridos, vamos avançar. Eu falava ontem sobre o Josué da Bíblia. Josué que andou ao lado de Moisés. Quando Deus viu que o Josué ficou angustiado, que o Josué ficou pasmado, Josué parou, Josué literalmente desmontou com a partida de Moisés, o Senhor Deus logo veio falar com Josué. E o próprio Deus, o Senhor Deus animou Josué e forçou Josué a se levantar, a sair daquele estado de prostração. Deus dá liberdade total ao ser humano, cada um vive como quiser viver. Mas se parar para ouvir a Deus, vai ouvir coisas tremendas. Por quê? Porque Deus ama o que Ele criou. Ele não quer o ser humano preso ao passado. Ele não quer o ser humano com a vida parada. Deus tem prazer em abençoar. Nós vamos fazer a oração do agradecimento a Deus e vamos então reiniciar, porque as bênçãos de Deus estão literalmente à disposição daqueles que o ouvem, daqueles que creem. A Bíblia diz que Deus é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Ore comigo. Querido Deus, maravilhoso Pai, rendendo graças, Senhor, pelo Teu Santo Espírito que está presente em toda a terra, em todos os lugares, em todos os espaços, mas sabedores pela Tua palavra de que o Senhor dá a liberdade total ao ser humano para crer ou não crer, para buscar ou não, para andar com o Senhor ou andar como queira. E então, Senhor, reconhecendo pela Tua palavra a Tua existência, que o Senhor tem o poder para derramar sobre a vida de qualquer um, segundo as necessidades. O Senhor vai além, o Senhor abençoa, o Senhor levanta o caído, o Senhor cura o doente, o Senhor traz paz e alegria a um coração cansado, sofrido. Como o Senhor Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Senhor nosso Deus, Pai, nós agradecemos sim. Graças damos pelo acesso que o Senhor nos abriu e podemos chegar diante do Senhor, derramar o coração, fazer a nossa oração.
Graças damos sim, Senhor, pela tua bênção, pelos teus cuidados, pelo teu zelo, pela imensidão do teu amor. Graças damos sim, Senhor, por tudo quanto o Senhor nos tem feito. Pai, muito obrigada. Agradecemos, acima de tudo, pelo grande sacrifício de Jesus, pois lá o Senhor pagou o preço da nossa vida, da vida de um ser humano. Senhor, como é bom ter o teu Santo Espírito presente. Como é bom, Senhor, ter a tua palavra viva, que nos alimenta, que nos sustenta, que nos abre o entendimento, que nos capacita, que nos ajuda e que opera nesta terra. Senhor nosso Deus, crendo e sabendo que o Senhor tem prazer em dar saúde, em curar os enfermos, em libertar quem estava prisioneiro, Jesus, muito obrigada. Que o Senhor tenha liberdade para agir na vida de cada um. Nós agradecemos desde agora e eu muito obrigada em nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Graças a Deus. Bem, então, queridos, falando de o Josué que estava desolado, angustiado e amargurado, e simplesmente ele parou. Ele parou, a caravana do povo de Israel estava toda parada, ninguém avançou. E o Senhor Deus, então, vem até o Josué e ordena que ele se esforce, que ele se levante, que ele saísse daquele estado de prostração. O Senhor Deus vai lá e diz: Josué, levanta. Levanta, porque Moisés já está morto. Ou seja, não adianta ficar aí lamentando, desesperado, sua vida parada, porque é um povo que depende de você. Queridos, o Senhor Jesus trouxe do céu ensinamentos gloriosos para que cada um que crê nele tenha uma vida plena. É claro que há fatores, há coisas nesta vida que trazem sofrimentos, que causam muitas dores. Mas é necessário colocar o coração em Deus e nas suas palavras para que você tenha forças de avançar. Ficar preso ao passado é literalmente perder tempo de vida. Olha, o tempo não se recupera. Se há algo que ninguém pode recuperar, é o tempo. O tempo é precioso demais. O tempo é precioso demais. É necessário dar ouvidos a Deus, porque Ele, como um bom pai, nos instrui, nos orienta, nos ensina e nos capacita. Vamos lá. Há pessoas que usam o tempo da forma mais irresponsável que se pode imaginar. E outras se esforçam tanto, mas não podem dominar o tempo. Então vamos aprender isso na palavra de Deus. O passado que trouxe sofrimento, amarguras, marcas, ele tem de ser sepultado. Ele tem de ser deixado verdadeiramente para trás. As boas lembranças, lembranças você carrega por onde você for. A hora que a janelinha se abre, você se alegra por momentos bons que você viveu, desde que eles não atrapalhem a sua comunhão com Deus. Porque às vezes aquilo que parece ter sido bom, não era o bom diante de Deus. Não é? Como aqueles erros de pecados e tantas coisas que não agradavam a Deus. Há pessoas que têm prazer nas coisas que aborrecem a Deus. Mas aí é claro, pessoas que não ouvem a Deus ou que não dão atenção. O Senhor Jesus falou sobre 2 casas e 2 alicerces. Na verdade, só uma tinha alicerce, mas as 2 estavam diante dele.
Às vezes você vê uma pessoa de aparência religiosa. Deus não é religião. Jesus não trouxe religião alguma. O que Jesus trouxe, o que ele veio aqui à Terra fazer, foi salvar o ser humano. É necessário parar e ouvir para compreender. Desde Adão, que foi separado de Deus, a Bíblia explica, o pecado de Adão é o pecado original, que atingiu toda a raça humana. Então a humanidade ficou distante de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta, a sua primeira carta ao povo da cidade de Corinto, onde ele havia deixado ali um povo que chamava de igreja, literalmente, porque as igrejas naquele tempo havia as sinagogas dos judeus. Mas o apóstolo Paulo fundou as igrejas que começaram dentro das casas, onde as pessoas se reuniam para orar, para falar de Jesus, para ouvir a palavra. E então, ele escrevendo, ele diz que Jesus veio reconciliar o ser humano com o Pai. E é exatamente isso, reconciliação. Através da palavra de Deus, hoje, se compreende as coisas de Deus. Então ele disse, Jesus veio trazer salvação. Você sabe, Jesus Cristo, ele é o verbo encarnado. O Evangelho de João explica isso. Então, o verbo, a palavra, pois foi a palavra de Deus que falou a Josué. Foi o próprio Deus quem exigiu de Josué que ele saísse, que ele se levantasse e saísse daquele estado de prostração. Então, queridos, isso serve para qualquer pessoa que queira realmente ouvir a Deus. Deus não quer a vida do ser humano parada. Satanás existe. Ele que atua na vida das pessoas para causar sofrimentos, prender pessoas nas dores, no fracasso, no sofrimento. E o Senhor Jesus veio para tirar as pessoas dessas prisões, desses estados, dos mais diversos estados emocionais. Uma pessoa amargurada, normalmente, ela é prisioneira das suas amarguras. E o que trabalha dentro dessa pessoa? Olha, a maioria são lembranças de sofrimentos de passados, lembranças que não jogaram fora, que não se esforçaram. Talvez você diga, mas eu não consigo. Consegue sim. Se você começar a ouvir a palavra de Deus. Amanhã nós temos uma escola bíblica. São estudos da palavra de Deus que nos renovam, que nos abrem o entendimento. As palavras de Jesus Cristo, a palavra de Deus atua como um verdadeiro remédio para a alma. Elas curam, elas libertam. Então vamos a essa realidade, é necessário que haja esforço. Enquanto houver essa entrega, quantas pessoas, eu vou me largar, vou largar tudo, vou deixar tudo. Mas é isso que o diabo quer. Existem esses dois reinos no mundo, atuantes. Jesus veio e trouxe a luz do céu. Trouxe o poder, trouxe ensinamentos. Mas ele fez uma obra. Queridos, é preciso conhecer a obra de Cristo no Calvário. E outra coisa, ele não está preso na cruz. Você sabe, você lembra. Ao terceiro dia ele saiu do túmulo. Foi o domingo da ressurreição, que é exatamente a Páscoa, a liberdade. Páscoa vem do hebraico Pessah, que significa passagem, ou seja, saída de um estado para outro, saída do sofrimento para a liberdade, das prisões para as bênçãos de Deus na liberdade. Jesus não quer ninguém prisioneiro. É claro que às vezes pessoas encontram a Jesus num leito de hospital, num leito de dor, em que o mal já destruiu tanto o seu corpo, o corpo dessa pessoa, que ela vai precisar, obviamente, de uma fé sobrenatural. Mas que Jesus pode, ele pode.
tudo é possível ao que crê. Então é necessário ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus não é a palavra de homem nem de mulher. Então, queridos, as palavras de Deus, elas têm um poder de cura, um poder de libertação, um poder de ação. Jesus, certa vez, entrando numa sinagoga, para ensinar, ele entrou para ensinar. Estava lá um homem que tinha um espírito mau, um espírito maligno, um espírito perturbador. E aquele espírito reconheceu Jesus. E ele gritou. Isso está lá no Evangelho de Marcos. Ele gritou assim: que tenho eu contigo, que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Vieste destruir-nos. Existem forças malignas, espíritos malignos, que Jesus destrói. Ele afasta das pessoas. Então Jesus, ele é a luz. E aí a pessoa sente o alívio, sente paz no coração. Agora, a necessidade é parar e ouvir. Então, assim também, muitas pessoas estão prisioneiras das suas dores, das suas lamentações, dos seus passados, do seu passado, das suas dores, das suas amarguras. Não, queridos, vamos lá. Talvez você diga, mas o meu caso não tem jeito. Olha, para Jesus não existe caso perdido. É só querer. O Moisés estava morto, Josué estava desolado. Deus disse, levanta, vamos lá. Levanta, porque tu farás este povo herdar aquela terra. Queridos, alguém tem que buscar a Deus. Mas a pessoa tem um familiar que está se acabando na bebida, se acabando nas drogas. Um casamento que está se dissolvendo, está virando poeira, mas não tem ninguém que busque a Deus para que aquela coisa maligna se afaste, para que aqueles sentimentos sejam renovados. Deus é poderoso para fazer. Você crê nisso? Nós vamos a uma outra parte do nosso programa. Olha, mensagem. Palavra viva de Deus, poder de Deus. E depois nós vamos ter a oração. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O entendimento da palavra de Deus fará de você um vencedor. Escola Bíblica, às quartas, 7, 14 e às 19 horas, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, número 1120, Irajá. Muito bem. Então nós estamos partilhando a palavra de Deus, em que o Senhor Deus está nos alertando para que a vida não fique parada. Deus quer que a sua vida avance. Vamos lá. Quando você sai do estado de tristeza para a alegria, você deu um avanço tremendo na sua vida. E isso, o estado de espírito mexe com toda a história de vida. E Deus tem pressa em abençoar. Vamos lá. Muita gente pensa que felicidade é ter tudo que se deseja, tudo que se quer. Olha que não é assim. Quantas pessoas conquistaram o que desejavam e não sentem prazer, não têm felicidade? Porque o espaço de Deus ninguém ocupa. O espaço de Jesus, a palavra de Deus, viva. O espaço do Espírito de Deus ninguém ocupa. Esse é dele. Enquanto ele não encher esse coração, vai haver esse vazio. Então vamos em frente, vamos lá, vamos buscar, vamos nos esforçar, vamos avançar. Muito bem. Há pessoas que dizem, mas sair do estado de tristeza pelo passado, pelo que viveu, pelo que sofreu, é muito difícil. Sem Jesus, eu concordo com você.
Quando uma pessoa cai num fundo de poço, lá no fundão, ela consegue sair sozinha? Só se houver lugares de apoio, se esse poço não é tão fundo, não é? Se ele está livre da água, enfim, são muitos fatores. Queridos, quem cai no fundo de poço precisa de ajuda. Há pessoas que caem realmente, há pessoas que entram e há pessoas que caem num fracasso, e a tristeza, deixam a tristeza entrar, a amargura, e a angústia toma conta, e a vida começa a andar para trás. É necessário. Sabe quem é especialista em fazer isso? O Salvador, Jesus. Ele é o Salvador. Ele estendeu as mãos e estende a qualquer pessoa. Jesus não é uma religião. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus na forma de homem. E ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é necessário? Bem, abrir o coração para a palavra de Deus. A questão é a interpretação, queridos. Interpretar a bel prazer, esse é um perigo, isso é um perigo. Mas que o Senhor Deus, Ele chama a atenção o tempo todo e diz: levanta, se esforça, vamos avançar. E Ele é poderoso para ir à frente e abrir os caminhos. Aliás, ninguém melhor do que Deus para fazer isso. O Espírito de Deus se faz presente. Se você observar quantas pessoas foram até Jesus, todas destruídas, com a vida toda arrasada, acabada. É só lembrar, né? A gente lembra daquela mulher hemorrágica que estava há 12 anos, já não tinha mais nada, perdeu tudo. No entanto, quando ela foi até Jesus, por um propósito que colocou no seu coração, ficou curada. Vamos à oração, ore comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Senhor nosso Deus, querido Deus, Pai Celestial, reconhecemos a imensidão do Teu amor quando o Senhor enviou Jesus ao mundo e Jesus se ofereceu em sacrifício para nos resgatar e libertar, tirando-nos das trevas e trazendo-nos à Sua maravilhosa luz. Pai, e nós unimos a fé neste momento para que o Teu Santo Espírito visite a cada um fortalecendo-o. Senhor, levantando quem estava nesse fundo de poço, estende a Tua mão agora. Na verdade, a Tua palavra nos diz e garante: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. O seu ouvido, os seus ouvidos não estão agravados, enfermos para que não possam ouvir. Senhor, fortalece agora esse amigo, essa amiga. Eu não sei, Senhor, quais eram as prisões, mas o Senhor sabe que tipo de calabouço havia aprisionado. Se as amarguras das perdas, Pai, perda de uma vida, de algumas vidas. Senhor, nosso Deus, fortaleça esse coração. Fortaleça esse coração. Tome a cada um pela Tua mão poderosa, levantando, Senhor, desse abismo, dessas dores, dessa amargura. Move o Teu Espírito. Move, Senhor, o Teu Santo Espírito, o Teu poder, pois a Tua palavra é viva, é um fogo consumidor. Jesus, o Senhor é poderoso para queimar toda a força maligna, a atmosfera do olho grande, da inveja, de todas as pressões espirituais negativas e malignas. O Senhor é poderoso para desfazer e desmanchar todo o mal, levantando cada um, Senhor, do fracasso, Senhor, do sofrimento, das suas dores. Jesus, toma nas Tuas mãos. Cura, Jesus. Cura os enfermos. Liberta quem estava oprimido. Abençoe a cada um. Nós cremos e agradecemos pelo Teu mover, pela Tua paz, pela Tua virtude. Obrigada, Jesus. Amém e graças a Deus.
E Deus seja louvado. Então, queridos, essa é a forma de Deus trabalhar na vida do seu povo, pela sua palavra, pela nossa fé. O Espírito de Deus é atuante. O Senhor Deus enxuga as lágrimas. É claro que há perdas sofridas demais, mas o Espírito de Deus é poderoso para confortar os corações. Ele é poderoso para iluminar a tua vida, para iluminar o teu caminho. Firme-se nisso. Jesus é o Senhor de tudo. Ele ressuscitou da própria morte. Está pronto a te abençoar. O meu abraço, muita paz no seu coração. E lembrando, amanhã, Escola Bíblica, o meu abraço e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.